Ei, galera do ProLíder, eu estou aqui com o João Paulo Pacífico, do Grupo Gaia. Fala, galera do ProLíder, tudo bem? 9 anos de história e um empreendedor que está transformando o Brasil e vai contar pra gente o que está por trás desse grupo grande que está cada vez crescendo, né? Mais. Não, e muito assim, tá falando, pô, sucesso, mas o que é sucesso, né? É uma pergunta sempre que vem na nossa cabeça. Eu vou falar alguns números gerais para saberem o que é a Gaia, né? Então, boa, vamos começar por aí. Então, a gente tem 3 áreas, tá? A principal área nossa é mercado financeiro. Apesar de não parecer, um tobogã lá atrás. Sensacional. Ó, a Gi vai descer daqui a pouco lá. Vou, preparem-se, imagens, teremos imagens disso. Incrível, tem um tobogã e tem outras coisas muito legais aqui. Mas o nosso principal é mercado financeiro. E no mercado financeiro, um negócio chamado securitização, que não tem nada a ver com seguros. Nossa, como assim? É um negócio que é titularização, seria o nome correto, mas na lei apareceu securitização. Enfim, a gente emite títulos para o mercado financeiro. Okay. Nesses 9 anos a gente já emitiu mais ou menos, acho que mais de 15 bilhões de reais. 15 bilhões é um monte de zero, né? Uau! Um 5 e um monte de zero. Nas áreas imobiliária, financeira e do agronegócio. Sensacional. Então a gente fez um monte de operação, está crescendo, enfim. Daí a gente tem uma outra empresa que faz também cobrança. Então, uma empresa de cobrança ligada também ao agronegócio e ao mercado financeiro. Tá? Então esse é o nosso principal mercado financeiro. Fora isso, a gente tem na área de esportes também dois negócios. Um que a gente organiza corridas de rua, eventos esportivos, com uma pegada social muito forte, uma pegada de saúde muito forte. E o terceiro, o outro negócio, o segundo, na verdade, de esportes, a gente tem a participação do Ituano. O time de futebol. Time de futebol, a gente tem a participação inusitado. Lá. Bem diferente. E em que a gente quer que o Ituano seja um time de impacto, que eu vou falar daqui a pouco o que é esse negócio de impacto. Tem que ganhar jogo, mas também tem que ser um time de impacto, fazer o bem e tal. E por fim, a gente tem a terceira área, então tem mercado financeiro, esportes, a terceira área é educação. Uau, essa eu gosto, Educação. Eu gosto bastante. E é muito legal porque a educação traz de uma ONG em que a gente trabalha com inteligência habilidades socioemocionais de crianças e jovens que vieram de uma condição de maior vulnerabilidade social. Interessante. Então é muito legal também. E daí na ONG a gente tem crescido demais também, a gente começou do zero, já tem mais de 7 mil crianças atendidas. Nossa, mas quando eu te conheci há um ano, não cresceu era esse muito. número, 2016 pra cá... 17, 18 cresceu demais. Sério? Várias empresas grandes apoiando a gente e tal, tá muito legal, vários editais a gente ganhando, enfim, muito bacana. Então são 3 áreas, né? Então esporte, que é Ituano e a parte de corridas, H Sports, educação e o primeiro, enfim, é a parte de mercado financeiro, que é um pouco diferente, que a gente cresceu bastante, já foi líder do Brasil, enfim, no que a gente faz. Muito bom, muito bom. E, assim, eu já conhecia muito dessa história, né? Que a gente acompanha pelas redes sociais, se encontra em eventos, mas quando a gente vê os números, a gente vê que é tudo muito consolidado. Que não é só a cultura Gaia, que a gente já vai falar um pouco sobre os valores, né? Exatamente. Mas que você realmente teve essa história de comecei lá do zero como empreendedor. E eu queria que você contasse um pouco disso, João. Porque os jovens do ProLíder, né? Nós que estamos lá todos os sábados, estudando, trabalhando, a gente quer realmente transformar o Brasil em diversas áreas, mas acho que independente da área de atuação e do produto final que você vai entregar, é como você vai lidar com as pessoas que estão nessa trajetória. Então eu queria que você contasse um pouquinho como que foi lá atrás, como que você teve a ideia de fazer a Gaia, por que a Gaia, por que esse nome, por que essa cultura? Legal, bem bacana. Enfim, eu comecei a empreender em 2009, tá? Numa época que nem se falava muito de startup, acho que nem o nome não era muito usado, não tinha essa coisa muito boa hoje desse ecossistema de coworkings e fundos, enfim, o que para mim foi muito bom. Comecei sem dinheiro, sem nada, o que é super comum, e nunca precisei de investidor, também isso foi ótimo. E fica a dica, então, pessoal do ProLíder, porque todo mundo acha que para ter uma empresa de sucesso hoje, né, a startup é a banda de garagem dos anos 80. Exatamente. Né? Precisa ter alguém por trás ali, um anjo investidor, e não é uma verdade. Eu acho muito pelo contrário. No primeiro ano da empresa, depois de um ano, chegaram e ofereceram um dinheiro muito grande para mim. Sério? Muito grande, para que a gente fosse incorporado por um banco bem relevante na época. E, assim, eu caí no canto da sereia quase, daí no final eu vi que a cultura deles era bem diferente da minha. E daí eu falei não, e ainda bem que eu falei não, tá? E porque quando você... hoje é muito comum você achar que, legal, então meu objetivo, eu tenho uma startup, eu quero captar dinheiro aqui, depois Series A, Series não sei o que, tal, tem todo aquele negócio. Só que o cara que coloca dinheiro em você, muitas vezes ele vai ser seu chefe. E se o cara vai colocar a grana lá, ele vai colocar 100 porque ele quer tirar 500 depois. Isso não necessariamente está alinhado com os seus valores. Isso não necessariamente está alinhado com o seu propósito. Então,
você trocaria hoje a Gaia que a gente tem hoje, por uma Gaia que seja 10 vezes maior e que eu fosse 500 vezes mais rico, mas que tivesse uma cultura que não fizesse bem para as pessoas? Em absoluto não, tenho certeza que não. Eu não trocaria isso daqui. Interessante. É você saber quais são os seus valores e o que você abre mão ou não, né? Exatamente. Tá? Então, quando você vai empreender, eu acho que o empreender é muito para transformar alguma coisa. Tá? Eu acho que nunca pode ser não, pode ser que seja, mas na minha cabeça, o legal do empreender é quando você não foca o dinheiro. O dinheiro ele passa a ser uma consequência do que você está fazendo. Então eu vou criar um aplicativo para mudar o transporte de São Paulo, porque tem muito trânsito, animal, fantástico, tal. Não é que eu vou aplicar um aplicativo que eu vou ganhar dinheiro depois. Não, eu vou ter que ganhar dinheiro para o negócio rodar. Então eu parto do princípio que o lucro ele é fundamental para as empresas, tá? Então é como o sangue para o corpo humano, você não vive sem lucro, você não vive sem sangue. Porém, você não vive para ter sangue. Muito bom isso, porque às vezes a gente pensa que fazer algo social é criar um projeto de política pública ou uma ONG, mas é possível fazer, a gente consegue fazer isso dentro das empresas, tendo dinheiro legal no final do mês, né? Porque acho que esse é o objetivo do ProLíder, fazer com que a gente crie algo que dê dinheiro no final, mas que transforme o Brasil. Exatamente. Essa parte de negócio de impacto é uma coisa que a gente é muito ligado e que eu acredito que não adianta você ficar só falando assim, mas o governo não fez e as ONGs não fizeram. O poder que as empresas têm, ele é muito maior do que todo mundo, porque as empresas está toda a economia gira em torno das empresas. Então, quando você pega uma empresa como a Gaia, que tem 9 anos, nunca teve investidor, e que tem 60 pessoas trabalhando aqui, que a gente impactou mais de 7 mil jovens, você fala, poxa, uau! O que a gente consegue fazer? Não é que todo mundo precisa ser tão assim quanto a Gaia, mas se cada um fizer um pouquinho, a gente consegue mudar um país. Eu acho que a empresa, e aí entrando um pouco na questão do papel social da empresa. Muito bom, essa parte é importante. Tá? Atenção, gente! Eu acho que a empresa ela tem um papel social com toda a cadeia, tá? Começando com o seu funcionário. Uma empresa que tem como único objetivo maximizar o lucro do acionista é uma empresa miserável. Opa, polêmico isso. Uma empresa que tem como único objetivo maximizar o lucro do acionista é uma empresa miserável. Porque para você maximizar o lucro do acionista, o que você tem que fazer? Você tem que vender. Legal, máximo, você vai ter que vender. Você vai ter que pagar salários mais baixos para as suas pessoas, porque se você pagar menos, você vai maximizar o lucro do acionista. Sim. Você vai chegar para os seus fornecedores e vai apertá-los até dizer chega. Daí se o fornecedor falar, eu não aguento mais, você fala, não tem problema, eu vou trocar de fornecedor. E você quebra o fornecedor e não tem problema, porque você vai querer maximizar o lucro do acionista. É o capitalismo, né? É o capitalismo no seu limite. Na sua pior versão. Na sua pior versão, porque o capitalismo pode ser bom também. Sim. Então se você pensa no todo, falar, eu tenho um papel social, se eu quebrar um fornecedor, eu vou gerar desemprego naquela ponta. Eu não quero quebrar um fornecedor, eu quero ter um parceiro que vai construir junto, que vai crescer junto. Eu não preciso pagar o preço mais baixo. Se eu consigo pagar um pouquinho mais para ele, eu vou pagar isso. Eu sei que isso é muito contra muitas teorias de negócios, tá? Uhum. Isso é até, de certa forma, polêmico, mas é o que eu acredito. Se eu for simplesmente pagar o mínimo que eu posso para todos os funcionários, mínimo, eu posso estar prejudicando a família daquelas pessoas. Sim. Então, só que se eu consigo pagar um salário que desde que eu consigo, não adianta chegar uma startup sem dinheiro, eu vou pagar um salário acima do mercado. Eu não consigo, não dá. Ok. Normal, ser natural. Coerente com o que é possível, até porque você precisa se manter para crescer e impactar mais pessoas. Exatamente. Mas é muito comum falar assim, eu vou pagar o mínimo possível e o máximo no variável. Aí você vai criar uma competição muito forte lá dentro. Então eu comecei falando... Entre os funcionários. Então eu comecei falando da distribuição de renda, que é uma coisa que é importante. E aí, só mais um dado de distribuição de renda, a gente tem no Brasil 5 pessoas que têm a mesma riqueza do que metade da população brasileira. Então, e se a gente continuar fomentando só o lucro acima de tudo, daqui a pouco 5 pessoas têm o dinheiro de 200 milhões de brasileiros e a gente está numa diferença cada vez maior. E aí isso aqui impacta a gente, sim, porque a pessoa pode te assaltar amanhã, ele vai se achar no direito disso, eu não quero entrar nesse mérito, tá bom? Mas pulando isso daqui. Então, legal, falei da distribuição. Segundo ponto. A gente aqui na Gaia, a gente tem, a nossa missão é desenvolver empresas saudáveis, felizes e com propósito. Vou falar de felicidade e saúde, tá? Se a minha empresa, daí era muito comum as pessoas perguntarem, e a gente investe na saúde, na saúde e na felicidade das pessoas. E era muito comum perguntarem, empresas felizes, as pessoas vão produzir mais? As pessoas vai dar mais lucro ter pessoas felizes? Aí eu me baseava em estudos dizendo que sim, pessoas felizes elas são, acho que, eu não lembro os números, mas é tipo 3 vezes mais criativas, 37% mais produtivas, tem números. Mas agora minha resposta mudou. Agora minha resposta é a seguinte, se na nossa empresa as pessoas chegam aqui de manhã de um jeito e saem daqui infelizes, não faz sentido eu ter empresa. Olha, isso é muito importante.
Porque a gente vive numa cultura, principalmente aqui em São Paulo, né? De competição e de que você tem que puxar o tapete do outro e mostrar que você é melhor que o outro e sangue no olho, né? Como a gente ouve. Exatamente. Então, e não faz sentido isso, porque daí você vai... Por que não faz sentido? Explica um pouco melhor vamos pensar como que isso acontece na prática na Gaia. Legal. Porque é o seguinte, vamos lá, nós somos seres humanos. Nós dois aqui, a Pri lá, enfim, somos seres humanos. Que temos saúde, temos família, temos... ninguém, assim, não dá pra você falar assim, eu sou feliz na vida pessoal e tô triste na vida profissional. Você é um ser humano só, não é assim, liguei o botãozinho da tristeza, liguei o botãozinho da felicidade. Não é assim, você é uma pessoa só, tá? Então não é, ok, no meu trabalho que eu vou ter um clima horrível de competição insana, mas eu chego em casa e vou ser feliz. Não vai, isso vai te afetar, tá? Hoje no mundo, um a cada 4 adultos tem algum transtorno mental. Tá? Então, a maior causa de afastamento do trabalho, doença e morte, se você somar tudo isso aqui, são as doenças mentais. Então não adianta a gente falar, isso aqui é coisa de louco. Não, não é. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. No mundo, isso aqui é muito forte. São Paulo, se não me engano, 1 a cada 3. É um problema enorme. Quando você vê... tem uma... acho que é da Adriana, que trabalha na Companhia de Talentos, ela falou pra gente que alguns anos atrás, isso aqui tá no podcast, enfim... Ela fez, durante um ano, ela entrevistou 1.500, 2.000 altíssimos executivos de grandes empresas e falou que foi o ano mais miserável também da vida dela, porque ela falou que eram pessoas completamente desestruturadas. Uau! Que elas atingiram o máximo da carreira, só que a troco de quê? A que custo? E elas não estavam consolidadas emocionalmente. De maneira nenhuma. Ela falou que é bom focar. Exatamente, porque se você está olhando, vamos lá, só produtividade e resultado, isso no curto prazo vai te dar prazer. Por quê? Porque você vai liberar um negócio chamado dopamina. Dopamina é aquele mesmo neurotransmissor, enfim, que te dá quando você quando você, sei lá, se droga, quando você toma álcool, quando você fica olhando no celular, as mensagens aparecerem, aqueles likes, isso aqui é dopamina, tá? Que é uma recompensa de curto prazo. O dinheiro também traz isso. Então, se você fica naquela busca insana de produtividade, eu preciso fazer isso, daí eu vou varar a noite, eu vou dando isso aqui, você esquece do resto da sua vida, você vai achar que você tem um prazer instantâneo, mas é um custo muito grande para sua vida. E isso tem sido uma cultura no universo das startups. Não, João, é um julgamento errado, meu. Porque parece que nós, jovens, da geração Y, geração milênio, a gente tem que se provar cada vez mais. Antes dos 30 já tem que ter 1 milhão, ser capa da Forbes, transformar o Brasil. E a que preço, né? Que é isso que você está falando. Como equilibrar isso com uma saúde mental, né? Eu acho que eu voltaria um passo e falaria o seguinte. O que é o sucesso? Que eu falei no começo, né? Então, é o seguinte... O mundo faz a gente acreditar que o sucesso é você aparecer na capa da Forbes e que você atingiu o seu R$1 milhão. Exatamente. Mas será que isso é sucesso mesmo? Será que você quer chegar com, sei lá, 40, 50 anos, 60 anos, com uma vida miserável, com 10 milhões na conta e com pessoas fingindo que gostam de você e você fingindo que gosta delas e você tomando um monte de remédio para dormir? É um preço muito alto para uma não felicidade, porque não é isso que vai trazer a felicidade. Exatamente. Né? Ao passo que a gente vê várias pessoas trabalhando em ONGs e que são super felizes. Sim, é verdade. E você pode juntar essas coisas todas. Então, os negócios de impacto, e a Gaia muito isso aqui, é você juntar as duas coisas. Não estou falando para as pessoas trabalharem de forma voluntária, se bem que a ciência fala que vale a pena, faz bem. Sim. Mas você precisa ter dinheiro. Eu sou prova disso, você sabe, né? Exatamente. Faz muito bem. Faz muito bem pra gente, mas óbvio que a gente também precisa trabalhar para ser remunerado, para realizar sonhos, e a gente olhar o dinheiro como um meio. Sim. Poxa, aqui ó, tem até, tá aqui na parede. Todos os gaianos respondem. As 3 perguntas mais importantes da sua vida. Então todo mundo aqui da Gaia respondeu. Que experiências você quer ter na sua vida? Que habilidades você quer desenvolver? E que contribuição você quer deixar para o mundo? Que legal. Então o dinheiro é um meio para isso. Sim. Poxa, se eu tenho um sonho, se eu tenho um sonho de dar a volta ao mundo 5 vezes e conhecer o Nepal, não sei o que, eu vou precisar de dinheiro. Sim. Normal. Então não é errado ter dinheiro. Não é que eu tô falando assim, é ruim ter lucro, é ruim ter dinheiro. Não é isso. É bom você ter dinheiro. Mas o dinheiro ele é um meio para algo muito maior. Uhum. Se o meu sonho é, poxa, viver em Santos, feliz com a minha família, tal, eu não vou precisar do mesmo dinheiro que um cara que quer ir pra Lua, enfim. Sim. Mas o dinheiro é o meio do cara ir pra Lua, o dinheiro é o meio do cara ir pra Santos, enfim. Esse é o ponto. Então, acho que o empreendedor ele tem que olhar isso. Poxa, o que eu quero transformar? Eu quero transformar isso daqui e o quanto eu preciso de dinheiro para isso aqui, vou fazer acontecer. Então acho que a nossa cabeça tem que ser muito nesse viés. E não no viés de chegar lá naquele lugar que o Ike Batista chegou, acho que eu não quero, né? Ou que aquele, sei lá, presidente daquele outro banco lá que foi preso, então eu não quero.
Enfim, o que eu quero para a vida, né? Eu acho que é muito isso. Eu acho que o empreendedor tem que olhar isso, o jovem tem que olhar isso. E o programa de vocês é legal, que acredito muito na força do jovem, do líder, como transformador de uma sociedade. Sim. Então, para renovar também um renovar, pouco, para mudar. Principalmente essa questão política e econômica que a gente está vendo no Brasil hoje, super, né? Super. É uma coisa que, tipo, a gente tem que mudar. Então, mas não é de ficar reclamando. Se não está feliz com algo, vai lá e contribua para aquilo melhorar. E essa contribuição, quando ela é colaborativa, ela vem muito mais forte também. Uma coisa muito legal de compartilhar da Gaia é que tem muita gente que ajuda a gente. Muita. E tem muita empresa que quer estar próxima da Gaia. Que legal, mas como que funciona essa parceria? Porque o que é o mundo Gaia? Então a gente tem 10 valores que são bizarramente fortes, que a gente vivencia esses valores e que não são os melhores valores do mundo, mas são os nossos valores. Tá? Então a gente vivencia esses valores muito fortes. E a gente resolveu propagar para o mundo coisas boas. Tudo que a gente aprende que é legal, a gente vai lá e fala, mundo, olha isso aqui. Então, a gente escreve artigo, a gente faz podcast, a gente faz não sei o quê, a gente dá entrevista, mas com coisas que a gente aprende. A gente estudou... que vocês vivem aqui na pele, vive no dia a dia. Então, os funcionários da Gaia têm essa cultura, por isso que tem um tobogã. O tobogã tem uma rede, não sei o quê e tal. Então, sei lá, o primeiro valor é pratique a gratidão. Então, a ciência mostra que ser grato te faz mais feliz. Daí a gente aprendeu isso aqui com a ciência e a gente explica para o mundo. E daí os caras falam, que legal esse negócio, tem os Gaia Lovers, daí tem tipo um monte de gente que quer trabalhar na Gaia, daí tem milhares de currículos que a gente recebe. Agora você vai ter uns 41, porque lá no Prolida uns 41 jovens vão querer me pagar também. Muito bom. Não, então, e aí, quando você faz uma coisa boa sem querer algo em troca, os outros falam, poxa, se eu posso ajudar aquela empresa X, que é aquela empresa super tacanha, mesquinha e tal. E se tem a Gaia, que são aqueles caras que fazem o bem, que tem ONG, que tem aquilo, pô, vou ajudar a Gaia. Com quem eu quero estar próximo? Você quer estar próximo daquele amigo que é gente boa, que é competente, óbvio, o cara tem que ser competente. Sim. Você tem aquele amigo que ele é competente, tá, mas o cara que te ajudou quando você precisou, aquele cara que está sempre disponível e tal, ou você vai ter aquele outro cara que é muito inteligente, se bobear até mais inteligente, mas é um cara que está sempre olhando só o lado dele, competitivo, que é o máximo. Exato. Não, você vai naquele cara que é colaborativo. E o mundo é cada vez mais colaborativo. Então, essa cultura, e na Gaia a gente acredita que a cultura de, assim, a gente desestimula a competição interna. A gente desestimula a competição interna. Falar sobre isso, porque eu enxergo muito a Gaia, João, assim, que tem esse propósito social de transformar o mundo através do exemplo, principalmente para outras empresas. Eu sei que tem a Gaia Mais, que já impacta, né, 7 mil crianças e jovens, isso é muito legal. Mas isso é realmente uma vertente social. Independente da Gaia Mais, eu acho que o social de vocês é essa cultura. Sem dúvida. É a vivência dessa cultura. Por exemplo, aqui tem, acabou de passar aqui atrás, não sei se você pegou na câmera, enfim, o Luiz Otávio, que é um jovem que trabalha com a gente já há 3, 4 anos, que tem síndrome de Down. E que trabalha com a gente normalmente. Ele tem a função dele, assim como eu tenho a função, ele tem a função dele e trabalha aqui dentro. Ele ensina muito a gente. Então, a vida é muito essa. E aí, a questão de colaboração. A inclusão e a diversidade. Exato, né? Total. Agora a gente acabou de fazer uma vaga específica para mais de 50 anos. Enfim, a gente tem muito essa questão. Eu vi, compartilhei lá no LinkedIn, inclusive. Muito bom. Então, aí, o que a gente acredita é que quando você tem uma cultura colaborativa de um ajudar o outro, vai ser bom para o cliente, vai ser bom para a empresa, por exemplo. Então, digamos que nós dois trabalhamos na mesma área e tem um cliente que liga aqui e é estimulado uma competição entre nós dois, tá? Você A e eu sou B, então, assim, pô, vamos ver quem ganha mais. Nós dois estamos correndo lá para ver quem ganha. E aí tem um cliente que liga. Esse cliente era meu. Aí você puxa a ligação, você pega... Putz, mas o cliente é dele e tal, não vou passar o recado direito porque é uma competição tal, não sei o quê. Eu tenho que bater minha meta no final do mês e ele também, né? Tal. Faz assim. Aí, digamos que nós dois tem um espírito... digamos que a gente tenha um espírito colaborativo. Poxa, aquele cliente é meu, você vai atender aquilo lá, você vai ajudar, você vai não sei o quê e tal. Então, para o cliente vai ser melhor, para a empresa vai ser melhor. Por exemplo, aqui na Gaia, a gente tem duas áreas separadas, que uma é o imobiliário e o outro é o agro, tá? Tem cliente que é do agronegócio, mas que eles também têm uma área imobiliária, porque ele tem uma fábrica, enfim, tá? E aí, digamos que esse cara liga aqui, daí o Renatinho, que é o agro, ele fala, pô, legal, mas eu acho que vai ser melhor você fazer uma operação imobiliária, porque por isso, eu tenho investidor e tal. Como a gente tem esse espírito colaborativo, ele vai indicar pro Luquinhas, pro Pedrinho, pra essa área. Sim. E vai ser melhor pro cliente. Se fosse uma competição, o Renatinho fala, não, cara, esquece, tipo, nem dá pra fazer imobiliário não, viu? Vamos fazer agro mesmo, porque, tipo...
E não vai ser tão bom para o cliente. Talvez nem aconteça a operação. Transparência, que é um outro ponto que hoje a gente está vivendo, né? Com as redes sociais, com a internet, tudo vem à tona. Então, quando você joga limpo com o seu cliente, exato. Você ganha ele também. E você traz também o interesse genuíno em ajudá-lo, em ajudar outra pessoa, né? Não adianta você olhar o mundo só sobre o seu umbigo, sobre a sua perspectiva, o quanto eu ganho, o quanto eu levo, o quanto eu quero. Quando você colabora com o outro, sem você perceber, você acaba recebendo de volta também. E fica muito mais agradável também. Você prefere sentar do lado de um concorrente ou de uma pessoa que te estimula positivamente a você ser uma pessoa melhor? E que te ajuda quando você precisa? E fica mais leve, mais divertido, aí libera mais hormônio da felicidade de uma forma consistente, E no longo prazo você vai se dar melhor também. E você aprende mais, né? Tem muito várias pesquisas mais. que mostram que quando você é feliz ou tem exemplos positivos e ri, quando você dá risada, você consegue aprender mais, segundo valor, né? Sorrir, faça sorrir. Então, por que não sorrir no trabalho? Eu sabia que tinha esse valor, mas não sabia que era o segundo. Nosso segundo valor. E aí tem muito isso. A gente tentar ter um ambiente leve, ter um ambiente produtivo e que as coisas acontecem, que as pessoas vão realizar. É importante você realizar coisas, mas de uma forma positiva para o mundo. Então a gente é contra a competição interna, a gente é a favor da colaboração interna. Por outro lado, tem um valor nosso que fala viva com garra. Não é assim, então tipo, já quer que a colaboração, então vou ser meio folgado, não. Vou acomodar. Não, não é isso. Ficar ali deitado no tobogã o dia inteiro, né? Que não vai pra frente também. Então essa pessoa, ela tem que realizar, ela tem que ter gerar dopamina lá, só que não é só isso. Sim. E aí, mais uma coisa que eu acho legal falar, a questão da saúde, tá? Então, eu não acredito que seja bom a pessoa varar a noite trabalhando. Eu não acredito que seja bom a pessoa ficar no fim de semana trabalhando. Putz, eventualmente, se precisar muito, ok, um dia, um projeto muito específico, mas isso não pode ser de maneira... Tem que ser exceção da exceção da exceção. Nunca varia a noite trabalhando. Não faz sentido, entendeu? Por quê? Porque até você vai produzir mais depois. Sim. Você descansa, você vê a sua família, não sei o quê, depois você acorda, não é natural, faz esporte. Nem da biologia do organismo. Não nasceu a gente foi feito para dormir à noite, exato. Ponto, né? Mas tem alguns mercados, tipo advogados, de mercado de capitais e tal, que é bonito você mandar e-mail de madrugada. Cara, besteira, pra que isso? Status, pra que isso? Às vezes o cara fica coçando durante o dia pra isso aqui, chega super tarde no trabalho, mas pra falar que varou a noite, pra que isso? Eu conheço gente que salva o e-mail e de madrugada só envia. Não tô brincando. Então, é um baita absurdo. Mas é porque é uma cultura que se criou pro cara mostrar que ele fez isso. Imagina, você parar pra gastar energia e parar pra pensar que você tem que botar um despertador pra acordar de madrugada, porque você teve o trabalho de salvar o e-mail pra enviar. Pra enviar aquele e-mail depois. E aí a gente vai falar de produtividade, né? O quanto de energia você tá gastando com algo que... Será que vai realmente mudar a sua vida? Vai transformar a vida de alguém, né? Exatamente. Então, essa mudança que está acontecendo cada vez mais, acho que a Gaia é uma prova disso, de que a gente pode mudar a forma de trabalhar, de que as pessoas sim podem ser felizes no trabalho, de que sim faz sentido você ter um propósito de vida. Uma empresa ela tem um papel social dentro de casa, fora de casa, com o seu cliente, com todo mundo. E aí você começa a mudar. Do ramo de atuação. A gente tem isso que eu falei, a gente tem de mercado financeiro, que é um mercado que tradicionalmente só olha números, até o mercado esportivo, até a parte educacional, que a gente trabalha com a saúde socioemocional dos jovens, enfim, então é muito possível fazer isso. Muito legal. João, para encerrar, assim, eu acho que você podia dar uma grande dica, né? Tem muitas dicas, tem muitas coisas boas nesse vídeo, mas qual que é a maior dica para esse jovem que está no ProLíder hoje? Tem jovens do Brasil inteiro, são 41, né? Eu faço parte desse grupo, sou uma dos 41, que quer realmente transformar algo criar algo para transformar o Brasil, e às vezes fica pensando, eu vou resolver o problema de mobilidade, de lixo, enfim, tem problemas que são muito claros. Mas qual que é a sua dica, assim, para começar? O que não pode faltar? Por onde você começa a transformação em você e no seu negócio? Eu acho que, assim, algumas coisas, tá? Você tem que ser humilde e aceitar sua vulnerabilidade. Tá? Humilde assim, e vulnerável. Vulnerável, mas você tem que ter muita garra e resiliência. Show. Porque vai vir porrada e você vai cair. E você vai cair e você vai ter que aceitar que você não sabe tudo. Então você tem que aceitar que você não sabe tudo, que você vai ter que aprender. Então acho que daí a humildade e a aceitação da vulnerabilidade é importante por conta disso. Mas você vai ter que ter garra para continuar indo lutando, para continuar lutando, para continuar lutando. E aí você vai aprender cada vez mais e vai estar cada vez mais preparado para fazer essa transformação. Muito bom, acho que encerrou, né, gente? Acabou, corta, porque mandou muito bem. Obrigada, João. Eu que agradeço, Gi. Foi muito legal. Valeu, pessoal. Valeu.